Olá, meus amigos. Olá, jovens. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre manifestações, sobre uma ótica, sobre uma perspectiva um pouco diferente dos livros, né? Porque se você quiser ver uma coisa que todo mundo fala, você abre o livro e tá lá, né? O que eu vou falar também não é tão diferente assim, mas quem sabe traz uma visão um pouco mais ampla e é isso que é a minha intenção hoje com vocês, tá? Eu não sei editar vídeo, não sei fazer live, não sei nada disso. Então eu vou fazer o que vier aqui para eu estar passando para vocês. E se tiver algum erro ou alguma coisa aqui durante o percurso, eu também vou estar falando sem problema nenhum. Talvez seja até um pouco divertido, né? Então, um pouquinho eu vou estar falando sobre as manifestações. As manifestações. Muitos ainda não têm aquela coragem ou, quem sabe, uma intimidade em, com o universo, em crer que aquilo que almeja num ponto energético nós conseguimos atrair com uma certa assertividade, né? Então, a confiança é, é um ponto-chave para as manifestações. Eu diria que quem em algum momento quer realizar grandes manifestações, que se não está adaptado a isso, se não acredita o suficiente, comece com pequenas manifestações. O que eu chamo de pequenas manifestações? Você pode manifestar uma comida diferente, uma vaga de carro, você pode manifestar clientes, se você trabalha com algum tipo de terapia, ou seja lá o que for, né, do seu comércio. Então, clientes, mas seja específico, tá? Por exemplo, eu quero que eu tenha 6 clientes amanhã, né? 6 clientes em 2 dias, eu quero 10 clientes em uma semana, tá? E especifica a semana, porque é importante especificar. Quanto mais específica a manifestação, maior chance dela acontecer da maneira prevista. Porque quando você faz os detalhes, você também está enviando a mensagem de que você confia naquilo que você vai receber. Quando a gente faz manifestações maiores, como assim maiores? Coisas grandes mesmo, tá? Como, por exemplo, muito dinheiro. Um dinheiro muito grandioso, vamos colocar aqui 10 milhões de dólares, tá? Você manifesta 10 milhões de dólares. Tem gente que não está acostumado, não sabe nem o que é isso, ter isso na conta. Eu não sei o que é ter 10 milhões de dólares na minha conta também. E então, por mais que a gente queira esse dinheiro todo, é interessante saber que sensação que ter isso tudo vai ter na sua vida. E pode ter certeza que um dinheirão desse tamanho aqui muda a vida de qualquer um. Então, quando você vai estar trabalhando com alguém que quer manifestar um dinheiro grande, por exemplo, né, esse valor pode ser qualquer outro, é interessante investigar de que maneira isso que ela está pedindo, solicitando, né, vai mudar a vida. Por que isso é tão interessante? Porque às vezes o seu cliente ele vai te dar toda a dica só nessa pergunta aqui, ó, de que maneira isso vai mudar a sua vida. Às vezes ele quer esse dinheirão todo para não mais fazer o que ele faz hoje, às vezes um trabalho muito massivo, uma preocupação excessiva em ter que ter dinheiro para arcar com as despesas diárias, com a despesa da família e por aí vai. Então ele pode manifestar isso para resolver, entre aspas, o problema dele? Claro, a gente não julga nunca o que o outro quer, porque não é nosso dever fazer isso, tá? A gente é só um canal de ajudar a conduzir a pessoa. Mas às vezes ela vai querer mudar a vida dela e com o trabalho de crenças é possível mostrar como que ela pode mudar a própria vida, mas nem precisa talvez desse dinheiro todo. Porque às vezes ela vai ter esse dinheiro todo aqui, ó, tá? Vai sair daquele trabalho maçante e tal,
mas todo mundo vai começar a ir atrás dessa pessoa para ter isso aqui, ó. Ó. Então ela parou de deixar de ter que estar ajudando os outros de maneira desmedida, de estar sendo responsável pelo outro. E outra pergunta importante, por que tem que ser responsável pelo outro, né? Por quê? Né? Enfim, isso é só um exemplo, tá? Pode ser que vai querer esse dinheiro aí para outras coisas, mas que vai mudar muito a vida da pessoa, você pode ter certeza que vai, e aí vocês vão investigar, porque pode ser que no fim das contas ela não vai precisar disso tudo aqui não, tá bom? Outra coisa, eu usei, né, essa frase aí que eu passei na prática para vocês, que é: e se eu pedisse qualquer coisa e eu soubesse que a resposta é sim? Nossa, a caneta tá ruim. Vou até pôr ela aqui do outro lado. E se eu soubesse que a resposta é sim? Gente, essa pergunta é super poderosa, tá? Por quê? Porque quando eu tenho a certeza que a resposta é sim, os muros, né? As barreiras, as pedras, as pedrinhas, barreiras, pedrinhas que eu coloco para alcançar meus objetivos, elas simplesmente vão sumir, porque a resposta é sim. Então, eu gosto até muito mais dessa pergunta do que a pergunta que está no livro, que é: se você soubesse que você tem todo o dinheiro do mundo, né? O que você iria querer, o que você iria querer manifestar? Imagina que você tem todo esse dinheiro do mundo. Às vezes a pessoa não sabe o que é isso. Ela nunca teve essa sensação. Mas se você pergunta para ela: e se você pudesse pedir o que você quisesse, sabendo que a resposta seria sim, o que seria? Você tirou as barreiras. Quais barreiras que a gente tira ao fazer essa pergunta? Aqueles questionamentos internos. Será que eu vou conseguir? Será que é possível? Será que eu consigo? A gente tira todos esses questionamentos. Será que o universo pode me dar? Será que eu mereço? A gente tira essas perguntas porque a gente já colocou na cabeça do nosso cliente que a resposta é sim. Então, independente do que você falar, a resposta agora é sim. E por que eu acho essa pergunta também muito, muito interessante? Deixa eu só ver se está gravando aqui. Tá gravando. Que eu não sei como é que é, eu posicionei meu celular, nem sei o que se trata. Já aconteceu dele travar no meio de uma gravação. Então é o seguinte, por que eu gosto também dessa pergunta, né? Se você tiver certeza que a resposta é sim. Pelo seguinte, pessoal, quando a gente manifesta principalmente um sonho na nossa vida, eu vou colocar aqui, ó, um sonho, aquele que vem profundo da alma, às vezes ele é uma vontade muito grande, mas ao mesmo tempo ele é muito amedrontador. Em que sentido? No sentido talvez até de uma autorrealização muito grande, em você achar que isso não é possível, viver uma autorrealização muito grande. Às vezes de achar que os outros não vão aceitar, vai ter muito julgamento, porque seu sonho é uma coisa que talvez não gere um retorno financeiro, ou que você vai ter que ficar muito evidente, as pessoas vão te ver muito e você não está acostumado com isso. Então, são várias possibilidades. Vocês conseguem perceber que eu dando essas várias, fazendo esses vários questionamentos, como que a manifestação muitas vezes não é tão simples assim, por existirem várias crenças. Mas quando você dá automaticamente essa resposta para a pessoa, né, independente do que você queira, se você soubesse que a resposta é sim, você encurta as barreiras para a pessoa saber exatamente o que ela quer. Então, o objetivo maior é saber exatamente. Porque se o sonho, igual eu disse, ele é muito grandioso, qual que é a tendência maior da pessoa fazer? O que ela tende? O que o ego, né, esse pensamento egóico de proteção tende a fazer?
ele vai te dar um outro sonho que é parecido com o sonho verdadeiro, tá? Ele vai te dar um sonho que é uma metáfora desse sonho aqui, mas não é esse sonho aqui, tá? Ele vai te dar uma impressão, ele vai te levar para um caminho que você vai achar que esse outro sonho está te realizando muito por um determinado momento, mas no fundo você vai sentir que não está te realizando, porque na verdade o que realizaria é isso aqui, ó, mas você tem medo de acessar. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil o que eu quero dizer, tá? Vamos supor que uma pessoa é muito excessivamente criativa, boa comunicadora, e tem muita vontade, vamos supor, de trabalhar como apresentadora de televisão. Vamos colocar isso aí. A gente sabe que ser apresentador de televisão não é tão simples assim. É uma carreira que se constrói, são pessoas que vão ver se você tem potencial para chamar o público, a audiência, aquela coisa toda, beleza. Tá? Mas é possível? Claro que é. Nós temos aí gente que saiu do nada e virou apresentadores que hoje são muito cobiçados, tá? Mas vamos supor que para uma família tradicional isso é um sonho um tanto quanto, eu diria, talvez a pessoa seria julgada como sonhadora demais, né? Muito, talvez, no campo aí da ilusão. E na verdade não é. Então, como é que cairia nesse processo? O sonho dela é ser apresentadora ou apresentador de televisão. Só que ele sabe das inúmeras barreiras que tem para estar vivendo isso aqui, tá? Aí ele vai sonhar em ser vamos dar um exemplo aqui que pode correlacionar, um empresário que vende quadros, réplicas de quadros, tá? Nós temos muito aí de lojas que vendem. Ok, ele vai estar trabalhando com criatividade, ele vai estar trabalhando com a comunicação, que ele é bom para conversar com as pessoas, ele gera uma atratividade, né? Tem um magnetismo. Então ele está vivendo uma metáfora do sonho dele, né? Ele não está vivendo o sonho dele por completo. Por causa dos medos, tá? Dos bloqueios. Bloqueios. Então, vocês perceberam como que o nosso ego, ele entra nessa parte aí de proteção? Ele protege a gente de não entrar em contato com o maior sonho, porque vai ser muito difícil. A pessoa vai entender, ela entende que é muito difícil. A chance de se frustrar é grande demais. Né? Então, deixa eu escolher uma coisa que é mais tranquila, que eu sei que vai dar certo, e aí eu faço esse caminho, que eu chamo de caminho longo, né? É um caminho que perde tempo demais. Então, quando você faz a pergunta para o seu cliente, novamente voltando aqui, o que você desejaria sabendo que a resposta é sim? É agora, é sim. Tá? A chance dela responder isso aqui é maior. Tá? É maior porque só aí ela já despreza os obstáculos relacionados à questão da possibilidade, né? Da facilidade de se realizar, de ganhar dinheiro com isso e de ser bem sucedido, né? Ela sabe que a resposta é sim. Então, eu vou pedir ser um apresentador de sucesso e com audiência na televisão tal, ou no rádio tal, ou no blog tal. E eu sei que a resposta é sim. Então, ela vai falar. E aí fica muito mais fácil trabalhar, gente. Não é nem que é mais fácil trabalhar. Fica, eu diria que você estaria fazendo um grande favor para o seu cliente. Um favor de tirar essas metáforas aqui, ó, essa proteção do ego, e levá-lo por um caminho de retidão, né, onde ele vai trabalhar direto no ponto, onde ele sempre sonhou, onde ele sempre quis. Bom, espero ter ajudado vocês, que vocês façam uma ótima prática. Se vocês pensarem alguma coisa diferente de mim, me avisem que eu vou gostar muito de aprender com vocês também. Um beijo a todos!